Em 1831, a Biblioteca Municipal de Ouro Preto possui cerca de 68 mil títulos, entre revistas, artigos científicos e livros. Alguns são considerados raridades, como a coleção de 1835 da História da França e a coletânea de Machado de Assis, de 1937. A responsável pela Biblioteca Municipal, Nádia Oliveira, apresenta a importância da biblioteca e do acervo que ela possui. A biblioteca é um centro cultural de relevante importância para a comunidade, e não só para a comunidade de Ouro Preto, do município, mas também para os turistas. Se interessam muito pela sala do acervo de Ouro Preto, um acervo sobre a história de Ouro Preto e de Minas Gerais. E a biblioteca é um cartão de visita da cidade. Então é um lugar que está sempre aberto a todos que queiram vir nos visitar, adquirir conhecimento. Então, a gente auxilia várias pesquisas a nível de mestrado e doutorado também através do acervo da Sala de Ouro Preto. E enquanto o acervo geral, a gente tem um acervo rico, né, em literatura, as pessoas procuram bastante. Então, acho que isso aqui é uma referência para o município e para todas as pessoas que vêm a Ouro Preto e queiram conhecer a biblioteca e queiram conhecer nosso acervo. Primeiramente, a Biblioteca Municipal de Ouro Preto ficava na Praça Tiradentes, com algumas centenas de livros. Alguns anos depois, o acervo foi transferido para a Câmara Municipal, ainda na praça. Após 44 anos, retorna às suas atividades pelo Decreto de Lei 29, em 1973, que regularizou o funcionamento das bibliotecas municipais do Brasil. Em julho de 1996, a biblioteca conseguiu um prédio próprio e tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, situado na Rua Xavier da Veiga, onde se encontra até hoje. O chefe do escritório técnico do IPHAN de Ouro Preto, André Henrique Macieira, informa quais são os requisitos para um prédio se tornar patrimônio. Os quesitos para reconhecimento de um determinado bem como patrimônio cultural são muito variados. Depende do objeto, depende da dimensão do alcance. Os bens podem ter valores históricos, podem ter valores artísticos, podem ter valor de representatividade arquitetônica, podem ter valor arqueológico. Então, a depender do valor que esse bem contém e do alcance desse bem, ele pode ser tombado em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, ou ainda ser reconhecido como patrimônio da humanidade. O que define o alcance é justamente o grupo de pessoas para o qual esse bem significa alguma coisa. Então, se um bem tem significado para uma história local, para a história do município, ele pode ser tombado em nível municipal. Se a importância dele alcança a história do Estado, a identidade do grupo de pessoas em nível estadual, por exemplo, ele pode ser reconhecido como um bem tombado em nível estadual. No caso de um bem que tem importância para a memória nacional, está ligada à identidade, à cultura, a fatos históricos que alcançam a identidade da nação, ele pode ser tombado em nível nacional. E se esses bens têm representatividade na história da humanidade, podem ainda ser reconhecidos como patrimônio da humanidade. Com relação ao que isso pode trazer de positivo, o próprio reconhecimento do bem como patrimônio já coloca nele uma chancela de que ele tem uma importância para um determinado grupo de pessoas. Isso em si já é uma vantagem. Agora, a depender de políticas municipais, ele pode receber isenção parcial ou total de IPTU, por fato de ser um bem qualificado em termos culturais. Isso qualifica o bem, isso conta favoravelmente para, no caso de aprovação de leis de incentivo à cultura estadual ou federal, ou ainda integrar programas específicos de financiamento voltados para a área de preservação do patrimônio cultural. Mesmo com a disponibilização de e-books e diversos livros e artigos na internet, a biblioteca recebe todo mês a média de 90 usuários, como alunos do ensino fundamental e médio, universitários, pesquisadores e turistas. A bibliotecária Nádia Oliveira compara o número de visitações atual com o da época de modernização em que vivemos. Então, hoje, a gente tem uma procura na biblioteca do livro, mas não é tanto igual era 20 anos atrás. Mas, mesmo assim, a biblioteca é procurada, as pessoas ainda leem. A leitura é uma coisa que a gente precisa ser feita, e eu acredito ainda no poder do livro, porque quando a gente quer uma informação, a gente vai rápido no computador, faz essa leitura rápida, mas o livro, sabe, ele físico, que a gente possa pegar ele para levar para lá e para cá, para uma viagem, eu acho que não tem comparação. Para alugar um livro na Biblioteca Municipal, é necessário que o usuário leve comprovante de residência em Ouro Preto ou região e documento com foto. Podem ser alugados até 3 livros pelo período de 15 dias, com a possibilidade de renovação se não houver nenhum agendamento do título. A biblioteca funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 9 da noite,
e aos sábados das 8 da manhã à 1 da tarde. Para disponibilidade de livros e outras informações, ligue 3559-3357.